Bora lá, meu povo, seja muito bem-vindo à nossa aula número 5 e nessa aula eu vou focar em ondulatória, tá? E ondulatória é um conteúdo interessante pra cair na PUC, certo? Não é o top 10 da PUC, vou te falar, mas quando cai questões que não é, tipo, impossível de resolver. Assim, nunca caiu uma questão de ondulatória que fosse realmente assim, nossa, aquela questão, pá, sabe? Então é uma coisa boa pra gente, vamos focar nisso aqui pra lembrar tudo bem certinho pra se cair a gente poder acertar, tá? Não caiu na última prova, então pode muito bem cair agora, é ponto forte. Vamos lá, gente. Não é top 10, né? Mas de vez em quando vem aparecendinho questão de ondulatória pura ali, certo? Olha só, então essa revisão aqui, essa aula aqui vai ser explicitamente revisando e resolvendo questão, tá? Então geralmente eu faço uma teoriazinha, resolvo questão e tal. Essa aula vai ser explicitamente resolvendo questão e não vou dividir em duas partes, vai ser uma aula só, fechou? Então vamos lá, vem comigo, a questão fala o seguinte, ó, a questão da prova passada fala, prova passada, retrasada, eu acho. Um estudante decide investigar as propriedades das ondas mecânicas por meio das frequências das notas musicais. Legal, legal. Ele encontra uma tabela de frequência de notas como a representada na tabela a seguir. Então ele fala a nota, dó, ré, mi, blá, blá, e as frequências, tá bom? Só um detalhezinho antes de continuar, que ele falou que é ondas mecânicas, né? Ondas mecânicas, gente, é aquela que precisa de um meio para se propagar, certo? Ela não se propaga no vácuo. Onda mecânica, tipo o som, não se propaga no vácuo. Onda mecânica tem uma informaçãozinha legal que é o seguinte, quanto mais denso for o meio, maior a velocidade da onda. Então pro som, ó, a velocidade do som nos sólidos é maior do que a velocidade do som nos líquidos, que é maior que a velocidade do som nos gases, que é maior que a velocidade do som no vácuo, que nem existe, certo? Então para as ondas mecânicas, vale a densidade. Quanto mais denso, maior a velocidade. Depende também da temperatura, tá? Porque quanto maior a temperatura, mais as molequinhas estão agitadas, mais elas conseguem propagar o som. Fechou? Só que para ondas eletromagnéticas é o contrário. Para ondas eletromagnéticas, o vácuo é o top do universo, né? Daí depois nos gases, depois no líquido, depois no sólido. Então cuidado com essa diferença entre os dois tipos de onda, tá bom? Beleza, daí vamos lá. Após alguns estudos, ela propõe algumas afirmativas sobre o assunto. As frequências das notas musicais estão relacionadas com a qualidade fisiológica altura, podendo apresentar essa mesma característica em quaisquer instrumentos que emitam a mesma frequência verdadeira. Isso aqui é muitíssimo importante. Não podemos confundir uma besteirinha dessa. Som alto e som baixo, a altura do som, gente, tem a ver com tom, né? Tem a ver com som agudo e som grave. E isso tem a ver com frequência. Então, quanto mais frequência, quanto maior a frequência da onda, mais agudo é o som. Quanto menor a frequência da onda, mais grave é o som. Cuidado, a gente não pode confundir isso aí, meu. Professor, e volume tem a ver com o quê? Volume tem a ver com intensidade sonora, que a gente vai ver aqui, inclusive. Tem a ver com amplitude da onda, tá? Então, o volume tem a ver com amplitude, é som forte, som fraco. E a altura do som alto, som baixo, tem a ver com tom, que é som agudo, e som grave, que tem a ver com frequência, tá bom? Então, separa essas duas coisas aí, não podemos errar, tá? A2, vamos lá. A nota musical Dó1 apresenta comprimento de onda equivalente à metade do comprimento de onda na nota Dó2. Antes de resolver essa questão, deixa eu te lembrar o seguinte, pô, V igual a lambda vezes F. Isso aqui não preciso falar nada, né? Isso aqui você sabe tudo, tenho certeza absoluta. Sabe que a velocidade, inclusive, depende do meio em que ele está. Você não consegue mudar a velocidade de uma onda a não ser mudando o meio, não dá. E a frequência depende da fonte. Não consegue mudar a frequência a não ser mudando a fonte. Você consegue perceber uma frequência diferente. Efeito Doppler, que inclusive vamos resolver a questão disso aqui. Mas você não consegue mudar de fato a frequência de uma onda a não ser mudando a fonte. Fechou? E quando muda a velocidade, muda o comprimento de onda. Lembrando, né? Neste caso aqui, tá tudo se propagando no ar. Se tá tudo se propagando no ar, e ele fala aqui, ó, considere o som se propaga no ar a 340 metros por segundo. Ele não fala, considere que o som Dó 1 a 340, Dó 2 a 520. Não. Todas se propagam com a mesma velocidade. E se todas se propagam com a mesma velocidade, quer dizer que aquela que tem maior frequência, ela tem menor comprimento de onda. Sacou? Olha isso. O Dó 2, ele tem o dobro da frequência de Dó 1. O dobro da frequência. Se tem o dobro da frequência, quer dizer que o comprimento de onda é metade. Então, o comprimento de onda de Dó 2 é metade do comprimento de onda de Dó 1. Olha o que ele falou. A nota musical Dó 1 apresenta comprimento de onda equivalente a metade. Não, tá ao contrário. Nossa, que pegadinha lazarenta. Cara, na hora da prova é muito fácil passar batido nisso aqui, mas cuidado, não pode errar a questão por causa de bobeira disso aí, tá? Então, Dó 2 tem metade do comprimento de onda porque tem o dobro da frequência.
Aí quando você multiplica, fica a mesma velocidade para todas as ondas. Fechou? Então essa aí, 2 está errado. A 3. Por meio de um dispositivo, é possível fazer ondas sonoras apresentarem o fenômeno ondulatório da polarização. Gente, polarização. Tá errado. Por quê? Polarização só acontece com ondas transversais. Professor, me lembra, o que são ondas transversais? Transversais são aquelas ondas assim, ó. É aquela que a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação, sacou? Onda transversal é aquela que a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Tá ali o exemplo. Onda eletromagnética. Ou onda numa corda, pode ser quando você faz assim, ó, você pode polarizar onda numa corda sem problema. Mas o som não dá, porque o som é uma onda longitudinal. A direção de vibração do som é a mesma da direção de propagação. A gente faz assim, ó. Quando a gente representa, a direção de propagação é a mesma da direção de vibração. Então, som não pode ser polarizado, tá bom? E aproveitando para relembrar, porque isso aqui foi tema da prova passada. Polarização, meu povo. O que é um polarizador? Ele é um filtro de luz. É um filtro de luz. Imagine que tem esse polarizador com uma ranhura na vertical. Ele só deixa passar, ele filtra a luz na vertical. Ele só deixa passar luz na vertical. Sacou? Um polarizador na vertical só deixa passar luz que vibra na vertical. Então o Sol manda luz vibrando tudo que é lado. Vibrando assim, na diagonal e tal. O Sol manda luz de tudo que é jeito, vibrando tudo que é em plano de vibração, certo? Só que quando eu coloco esse polarizador na vertical, eu estou filtrando e deixando passar só ele. As impurezas, que são os outros planos de vibração, ele é barrado. Aí só passa luz vibrando assim, ó. Daí a luz passa assim, ó. Aí o tema da última questão foi o seguinte: pois se eu colocar um polarizador agora, ó, assim, você filtrou primeiro, né? Só tá passando luz vibrando na vertical. Tá. Aí se você colocar outro na horizontal, aí você barrou tudo. Porque daí essa luz não consegue passar, porque pela horizontal só passa luz vibrando na horizontal. Então você barrou tudo, sacou? Então aqui não aparece nada, é escuridão total do outro lado ali. Qual foi o tema da outra questão lá? Da questão que apareceu na prova passada? Não foi exatamente polarização, né? Mas ele deu uma velocidade, se não me engano, ele queria saber em quanto tempo a luz não passava luz. Daí você teria que medir, tipo, esse aqui 90 graus na velocidade angular, enfim. É alguma coisa desse tipo assim, que caiu na última prova, tá? Mas nada, não era exatamente polarização, mas tinha que ter uma noção aí pra você poder calcular. Mas eu te falo uma coisa a mais que pouca gente sabe, gente. Porque é a PUC, né? Te falo só porque é a PUC, tá? Mas a lei de Malus, lembra disso aqui, por favor. A lei fala o seguinte, ó. Pô, e se... Aqui, ó, eu filtrei a primeira vez. Legal. Aí na segunda vez, eu não coloquei algo na horizontal, não. Eu coloquei algo assim, ó. Inclinado. Eita, professor. Foi? Foi. E aí, quanto dessa luz vai passar? Eu não consigo barrar tudo, né? Quanto dessa luz passa? Então, daí tem uma formulinha. Anota essa formulinha e deixa no coração aí, por favor. Então, a formulinha é essa aqui, ó. E a intensidade que vai passar é igual à intensidade que chegou ali vezes o cosseno ao quadrado de θ. Esse θ é o ângulo entre o plano de vibração da onda e o plano do polarizador, fechou? Essa formulinha aqui para polarização, pouquíssimos vestibulares cobram, né? É trend em pouquíssimos vestibulares, mas como o Enem, como a PUC gosta de inovar, então fica com ela na cabeça, por favor. Então, filtrei lá, tô lá na segunda vez agora. Eu quero saber a intensidade que passa quando tem um certo ângulo. É esse aqui. I é igual a I0, que é a intensidade inicial, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Tudo bem? Tá, vamos para 4. Duas ondas sonoras de mesma intensidade e que correspondem à mesma nota musical. Mesma frequência então, hein? Emitidas por duas fontes sonoras em fase, podem apresentar interferência destrutiva ao se encontrarem no ponto do espaço. Pode sim, pode sim. Tipo, duas, inclusive, olha só. Imagina que tem um ponto P aqui, e daí tem uma caixinha de som aqui, ó. E tem outra caixinha de som aqui, ó. Lembra dessa partezinha? Se elas estão em fase, tá? Se as distâncias forem iguais, então D1, D2. Se as distâncias forem iguais, D1 igual a D2, então a interferência vai ser construtiva por ela estar em fase, tá? Estão em fase, as distâncias são iguais, interferência construtiva, beleza? Só que se eu afastar uma delas, um comprimento de onda completo,
continua construtiva. 2 comprimentos de onda, continua construtiva. 3 comprimentos de onda, continua construtiva. Agora, se eu afastar uma caixinha de som, ó, metade de um comprimento de onda, aí ferrou. Aí, lá naquele ponto P, vai acontecer interferência destrutiva. Porque eles vão chegar, as ondas vão chegar em oposição de fase. Se você imaginar isso aí, faz total sentido. Total sentido. Porque as ondas chegam juntas, se for a mesma distância. Se eu afastar uma delas, metade de um comprimento de onda, metade de um. Então, quando chegar uma crista dessa onda aqui, dessa onda vai chegar um vale. Opa, crista vale, daí é destrutiva. Então, pode acontecer interferência destrutiva, mesmo as fontes sonoras estando em fase, total. Só depende da distância, sacou? Total, só depende da distância. Essa aí tá correta. Lembrando que interferência só acontece com ondas de mesma natureza. Então, luz interfere com luz, som interfere com som, sacou? Mesma natureza e mesma frequência. Tá bom? Fechou? Tá, então a 4 tá correta. Acho que eu já consigo marcar, né? 1 e 4, ó, letra D. Então a 5 tá errado, né? Para que um tubo sonoro fechado em uma de suas extremidades apresente seu harmônico fundamental igual à frequência Dó1, é necessário que seu comprimento seja igual a L, tá? Desta forma, para que outro tubo também fechado em uma de suas extremidades apresente harmônico fundamental Dó2, que é o dobro da frequência no caso, né? Nas mesmas condições do primeiro, é necessário que o comprimento do tubo seja 2L. Então, isso aqui, já vamos relembrar uma coisa, é tubo sonoro fechado, né? Tubo sonoro fechado, qual que é a formulinha, você lembra? Essa aqui, né? F igual a NV sobre 4L. E sobre 4L. 4L, não esqueça disso, NV sobre 4L. E a gente não tem harmônicos pares para tubo sonoro fechado. Então, o primeiro é N igual a 1, primeiro harmônico. Lembrando, primeiro harmônico é a nota mais grave que o instrumento pode dar, tá? Então, o primeiro harmônico, a configuração do primeiro harmônico é a nota mais grave que o instrumento pode dar, tá bom? Então tá aí, N igual a 1, depois N igual a 3, não existe N igual a 2, tá bom? Cuidado. Ele fala assim, para que o tubo sonoro fechado, as extremidades, apresente seu harmônico fundamental igual a Dó1, então Dó1 é frequência 264, né? 264. É necessário que o comprimento seja L, beleza. Então, se aqui for 264, ó, 264, é necessário que o comprimento seja L. Primeiro harmônico, né? Então fica 1, fica V sobre 4L. Beleza. Agora, se eu quero que seja Dó2, deixa eu colocar ali, 528 é igual a V sobre 4L também. L1, vou chamar de L1 e L2, Dó1, Dó2, né? E daí ele pergunta, tem que ser esse comprimento, tem que ser o dobro, tem que ser 2L no caso, esse comprimento do Dó2 tem que ser 2L? E na verdade não, né? Por quê? Porque frequência e comprimento são grandezas inversamente proporcionais, consegue perceber? Então, a frequência e o comprimento do tubo são inversamente. Então, se eu quero o dobro da frequência, eu diminuo o comprimento do tubo, não aumento. Então, essa aqui tá errada também. Então, essa aí era só análise de formulinha mesmo, NV sobre 4L. Se for, cuidado, tubo sonoro aberto ou corda sonora, daí ó, F igual a NV sobre 2L. Corda sonora ou tubo sonoro aberto. Lembrando que se você vê um desenho e você souber que 2 kibes equivale a um lambda, qualquer interpretação do desenho está safe. Ei, 2 kibezinhos daquele ali equivale a um lambda, tá bom? 2 kibes equivale a um lambda. Por que eu te pergunto isso? Porque assim, ó, imagine um desenho assim, pra você responder agora. Imagina um desenho assim, peraí. Imagina um desenho assim, tá. E daí ele te dá esse comprimento aqui que vale 2 metros. Beleza. E daí você tem que calcular coisas. Mas só de olhar, você já sabe, eu sei o comprimento de onda daquela onda ali. Pô, primeiro, eu sei que é o primeiro harmônico, né? 1 kibe, primeiro harmônico. Se é o primeiro harmônico, aquele é o harmônico fundamental, é a frequência mais grave que a corda pode me dar, que o instrumento pode me dar. Beleza. Eu sei o comprimento de onda, porque se 1 kibe vale 2 metros, 2 kibes, que é um comprimento de onda, vale 4 metros. Então, 2 kibezinhos vale 4 metros, então o comprimento de onda é 4 metros. Então, só de olhar o desenho, eu já sei o comprimento de onda, sacou? E daí ele vai me dar velocidade, eu sei frequência e tal, e daí a questão continua. Mas lembra, interpretação de desenho, aqui nessa parte, lembre-se de kibes, tá? E eu só finalizo essa partezinha aqui te falando só mais uma coisa.
que é a equação de Taylor. Só para te lembrar da equação, tá? Se cair para você uma questão de ondulatória e tem tração na jogada, tem força na jogada, a equação de Taylor é velocidade da onda depende da raiz de tração sobre μ. Esse μ é a densidade linear da corda, que é massa sobre comprimento, tá? Então, se cair uma questão de ondulatória, claramente você lê, meu, é uma questão de ondulatória, mas tem força na jogada. Opa, velocidade da onda é igual a raiz de tração sobre μ. Beleza? Então, isso aqui é um panorama geral aí que pode cair para você. Essa questão foi lindíssima, né? Um panorama geral que pode cair para você de ondulatória. Beleza? Vamos resolver mais? Vamos lá. Continuando. Você anotou, né? As formulinhas, anotou a lei ali da polarização, anotou tudo, né? Beleza, vamos lá, vamos seguir. Essa aqui caiu tipo um ano antes e fala o seguinte, é questão de efeito Doppler, mas a questão de efeito Doppler é gostosinha de fazer, uma questão legalzinha. Olha só. Diversos animais, como morcegos, baleias e golfinhos, utilizam-se da chamada ecolocalização. O animal emite uma onda sonora que, após ser refletida num obstáculo, que pode ser uma presa, por exemplo, retorna e é captada novamente por ele. Com base no intervalo de tempo entre emissão e recepção, bem como na frequência da onda sonora captada pelo animal, que pode ser diferente da que foi emitida, ele pode obter informações acerca da distância e da velocidade dos obstáculos. Só um detalhe, quando você faz o exame de ecodoppler, você faz isso aqui, ó. Ecodoppler é justamente para ver a velocidade das estruturas que estão correndo ali dentro do teu corpo, sacou? Daí você consegue saber, de acordo com a frequência que você emitiu, a frequência que o aparelho recebeu, a velocidade do sangue e tal, essas coisas assim. Então, ecodoppler é isso aí. Considere um golfinho que se aproxima diretamente com velocidade constante de uma montanha submarina, tá? Quando está a 1.500 metros da montanha, o golfinho emite um estalido de frequência 100 kHz e o comprimento de onda de 15 milímetros na água e continua a deslocar-se com a mesma velocidade. Legal. A respeito do descrito, é correto afirmar. Letra A. A frequência da onda captada pelo golfinho após se refletir no obstáculo é igual a 100 kHz e o intervalo de tempo entre emissão e recepção da onda é igual a 2 segundos. Gente, sobre efeito Doppler, o que você tem que lembrar? Efeito Doppler tá se aproximando, você ouve uma frequência maior. Frequência maior é som mais agudo, tá? Tá se aproximando, você ouve a frequência maior é som mais agudo. Tá se afastando, você ouve a frequência menor é som mais grave. Detalhe, isso não depende da distância. Escute o que eu tô te falando. Efeito Doppler não depende o quão longe você está. Não, depende só da velocidade relativa entre você e a fonte, sacou? É isso, então cuidado, tá? Se o golfinho estava se aproximando, emitiu o estalido, ele está se aproximando, né? Se ele está se aproximando, o som bate e volta e ele ouve uma frequência maior. Ele ouve o som que ele emitiu mais agudo, sacou? Então, a primeira parte da questão é isso. A frequência da onda sonora captada pelo golfinho tem que ser maior que 100 kHz. Fechou? Porque ele está se aproximando do objeto lá. Beleza. Segunda coisa, demora quanto tempo para a onda ir e voltar? Então, vamos lá? Vamos ver? Ele falou que o comprimento de onda é 15 milímetros, né? A frequência 100 kHz. Posso calcular essa velocidade da onda lá dentro. V igual a lambda vezes F. Posso calcular a velocidade da onda na água. A velocidade eu quero saber. O comprimento de onda é 15 vezes 10 a menos 3, 15 milímetros, né? E a frequência é 100 kg, 100 vezes 10 a terceira, ó. 10 a terceira com 10 menos 3 cai fora, fica a velocidade igual a 15 vezes 100, dá 1.500 metros por segundo. Agora pensa comigo, ó. Quando ele emitiu, ele estava a 1.500 metros da barreira, tá? Se ele tivesse parado, ele não estava parado, né? Se ele tivesse parado, o som para ir e voltar levava 2 segundos, né? Porque o som tem 1.500 metros por segundo. Ele está a 1.500 metros da barreira, da montanha, né? Então, o som leva 1 segundo para ir, 1 segundo para voltar. Se ele tivesse parado, o som levaria 2 segundos. Mas não, ele não está parado. Então, o som leva menos que 2 segundos. Sacou? E acabou. Não precisa fazer conta mais nenhuma. Então, a resposta. A frequência da onda sonora captada pelo golfinho é maior que 100 kHz e o intervalo de tempo é menor que 2 segundos. Cadê? É maior que 100 kHz e o intervalo de tempo entre emissões é menor que 2 segundos. Fechou? Letra E é a resposta. Beleza? Isso aqui para te mostrar o seguinte. Essa questão, você dá uma primeira letra e fala, nossa, efeito Doppler tá se aproximando com reflexão. Você fala, nossa, ferrou, né? Mas não, lê direitinho a questão. Lê direitinho, se atreva a fazer. Questão fácil.
essa aqui é uma questão fácil pra PUC, sacou? Então, a gente tem que se atrever a fazer as questões de física lá. Eu sei que tem muita gente que tem medo, né? Mas, cara, vai dar certo, vai dar certo. É por isso que tá fazendo esse curso aqui, né? Então, vai dar certo, tá? Então vamos lá. Continuando. Professor, e se cair a questão de conta de efeito Doppler? Vamos resolver. Vamos resolver essa questão, eu coloquei no material também, tá? Então você vai ver lá, você vai fazer sozinho. Mas ó, para resolver a questão de conta de efeito Doppler, a fórmula é frequência ouvida, a frequência aparente no caso, é igual a frequência emitida, vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte, certo? Essa é a formulinha, é gigantesca, eu sei, mas é isso, beleza. E aí, o que você vai fazer? Primeiro, lê a questão, depois desenha a questão. O professor já está desenhado, tá. Depois de desenhar a questão, caso não esteja desenhado, então vamos supor que eu desenhei a questão. Toda questão de efeito Doppler você faz isso, tá? E daí desenha a questão, tá, pipipi, papopó, quem tá ouvindo o cara, quem tá ouvindo você, a fonte, e daí a fonte tá se aproximando, legal. Quando você desenhar a questão, você vai desenhar pra mim o seguinte, ó, escute a minha voz. Toda vez que você estiver fazendo a questão do efeito Doppler, desenha uma seta do observador para a fonte. Essa seta é a tua seta referencial. Sempre do observador para a fonte, fechou? Aí, se a fonte vier contrário à seta, você coloca um menos na velocidade da fonte. Se a fonte for no mesmo sentido da seta, coloca um mais. É isso. Pra gente saber os sinais, tem que usar a seta referencial. Tudo que tiver no mesmo sentido da seta, positivo. Tudo que tiver sentido contrário à seta, negativo. Então, esta seta do observador para a fonte você faz independente da questão, tá? Então, independente da questão, você faz essa seta, porque é o teu referencial. Você tem que dar um setup no teu referencial para você conseguir resolver, certo? Vamos lá, vamos resolver isso aqui, essa questão que caiu na PUC, inclusive. Professor, essa questão não é pancadíssima? Então, não é. Assim, a PUC já cobrou questões mais pancadas de outros conteúdos, assim, que você olha e fala, nossa, isso aqui é sacanagem. Essa questão não é sacanagem, não. Sacanagemzinha, colocar, né? Sim, ó. Um pesquisador desenvolve um equipamento capaz de determinar a profundidade de poços por meio da diferença entre a frequência real emitida por um dispositivo e a frequência detectada. Legal. Em uma abertura ao nível do solo, existe um poço de profundidade H. O emissor de frequência é abandonado do repouso na abertura do poço e no instante que atinge a superfície da água, emite um bip sonoro de frequência tal, ó, 22,5 kHz. Fechou? O sensor de frequência está posicionado sobre o eixo em que o emissor foi abandonado e detecta uma frequência de 19,125 kHz. Considere que a velocidade do som é 340 metros por segundo, gravidade igual a 10. Ele pergunta, qual que é a profundidade do poço? What? Então, vamos entender? Vamos entender? Aqui, ó. Primeiro, emissor de frequência, né? Esse cara, ele vai lançar aqui vai soltar esse emissor de frequência. O emissor ele não tá emitindo nada, tá? Quando ele for bater na água, ele emite um bip. Então ele tá caindo, ele tá indo pra lá, e dele emite um bip. Aqui em cima está o receptor. Então o receptor tá aqui em cima. Receptor. Então, ó, qual que é o teu referencial vai ser do observador, do ouvinte pra fonte. A fonte tá lá embaixo, né? Do ouvinte pra fonte. Essa é a tua seta referencial. Independente da questão se o seu emissor está subindo, descendo e tal, é sempre do ouvinte para a fonte. Setei o meu referencial, fechou? Tá. E daí ele pergunta, qual que é a altura a profundidade do poço? Para saber a profundidade do poço, se eu souber a velocidade com que esse cara tá aqui, a velocidade da fonte, aí virou uma questão de queda livre, sacou? Então eu preciso saber a velocidade da fonte. Qual que é a frequência ouvida, professor? A frequência ouvida pelo receptor é 19,125 kHz. Tá, qual que é a frequência emitida, profzinho? A frequência emitida é de 22,5 kHz. Vezes velocidade do som, 340. Velocidade do observador, que é o receptor, tá parado, né? Então, bum, zero. Sobre velocidade do som, que é 340. E aí, mais ou menos, a fonte, ele tá caindo, né? Ele tá indo no mesmo sentido da minha seta, então mais. Então mais, né? Então, ó, como que eu vou calcular isso aqui agora? Vou passar esses dois caras aqui multiplicando e vou passar esse cara dividindo. Vai ficar assim, ó. 340 mais VF é igual. Aí 22,5
22,5 vezes 340 vai dar 7.650 sobre 19,125, né? Dividido por 19,125. 400, tá? Então esse aqui dá 400. Para quem porventura pensou, professor, tá em kHz, não teria que colocar 22,5 vezes 10 terceira? Teria, mas não vai fazer diferença, sacou? Então se eu colocar vezes 10 terceira aqui vai ficar vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira que vai se cortar. Então, na verdade não faz diferença. Mas isso aqui dá 400, tá? Então fica 340 mais velocidade da fonte é igual a 400. Passei o 340 para lá, fica a velocidade da fonte igual a 400 menos 340, 60 metros por segundo. 60 metros por segundo. Tá aqui, ó. Essa é a velocidade com que o objeto tá batendo na água ali, sacou? É isso, povo. É isso. Bum! Beleza. Se essa é a velocidade que tá batendo na água, eu consigo calcular a profundidade do poço por MRV, que é V ao quadrado, já que eu não falei de tempo, nada, né? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A, delta S. Velocidade inicial do emissor lá que tava caindo, 0, parte do repouso. Velocidade final, 60 elevado ao quadrado, igual 2 vezes a aceleração, menos 10, a gente usa, né? Vezes o delta S. Tá, aqui dá menos 20, fica delta S igual a 60 vezes 60 dá 3.600, dividido por 20, dá menos 180 metros. Professor, esse menos é o quê, hein? Esse menos só quer dizer que ele tá caindo 180 metros, tá bom? Tá bom. Então, letra D é a resposta. Então, se cair questão de efeito Doppler, não se turbe o vosso coração. Eu sei que tem muita gente que tem medo. Eu sei, pelo histórico do efeito Doppler, pode trazer questões pancadas de fato. Mas, ó, é isso. É isso. Ó, 2 questões de efeito Doppler que caíram na PUC que a gente resolveu. Sacou? Uma de conta e uma teórica. Beleza, continuemos. E a última questão que eu quero resolver com você é essa aqui, de intensidade sonora e nível sonoro. Ó, essa questão fala o seguinte. A partir da intensidade sonora, 1 watt por metro quadrado, já é possível se perceber efeitos dolorosos para o ouvido humano. Considerando que o limiar da audição apresenta uma intensidade de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, determine o nível sonoro em Bell, a partir do qual os efeitos dolorosos podem ser percebidos. Aqui, teve gente que já decorou isso aqui, né? Mas eu vou calcular, não vou te falar o valor não. Qual que é o valor de em Bell, né? Que os efeitos sonoros podem ser percebidos. Para quem decorou isso aqui, talvez errasse. Por quê? Tá, vou falar. Será que eu falo? Vou falar. É 120 decibel. Só que 120 ele pede em Bell, ó. Então a resposta aqui em Bell é 12. Letra B, já foi, acabou. Certo? Para quem lembrou 120 decibel e não se tocou que é decibel, teria marcado 120 que letra D, sacou? Mas vamos calcular, até para relembrar as formulinhas, né? Caiu essa partezinha aqui, ó, intensidade sonora, a unidade já te mostra, ó, watts por metro quadrado. Lembrando, a PUC trouxe na última prova análise dimensional, então cuidado com isso aí, tá? Então, intensidade é igual a potência sobre área. Intensidade é igual a potência, que é watts, sobre área metro quadrado. Só que eu posso abrir essa área aí e falar que é 4πr quadrado, porque é a área de uma esfera, né? Tipo, o som se propaga aqui com a mesma velocidade em todas as direções, então ele se propaga como se fosse um grande blob, assim, esférico, sacou? Então esse raio é a distância que você quer medir a intensidade sonora até a fonte, beleza? Esse é o raio. Então, intensidade sonora é isso aqui, meu povo. Só que nível sonoro, aí é diferente. Nível sonoro é o que a gente escuta. A gente escuta os nossos ouvidos, eles funcionam por uma escala logarítmica, né? Então a gente escuta assim, ó, 10 vezes, quando eu coloco esse 10, eu tô colocando em decibel, tá bom? 10 vezes log de I sobre I0 na base 10. 10 vezes log de I sobre I0 na base 10. Tá aí. O I, ele te deu, que é 1. O I0, ele te deu, que é 10 a menos 12, que é o limiar da audição, no caso, é o mínimo que você consegue ouvir alguma coisa. E ele quer saber o nível sonoro para isso aí. Vamos lá. Nível igual a 10 vezes log. Esse 10, de novo, eu repito, é só o deci do decibel. Então, se você quiser tirar o 10, pode tirar, tá bom? Então, log de 1 sobre 10 a menos 12 na base 10. A única coisa que eu preciso saber do logaritmo é a sua definição, né? Que é log de A na base B igual a C. Fica B elevado a C igual a A, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou resolver só essa partezinha do log. Base 10, I sobre 10 a menos 12 igual a X. Fica 10 elevado a X é igual a I sobre
I não, 1, né? 1, que é 1 watt por metro quadrado ali. 10 a menos 12. Passei pra lá, ficou, ou melhor, passei esse cara pra cima, ó, ficou 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 12, né? Então fica x igual a 12, sacou? Eu passei só esse cara pra cima, daí inverte o sinal, né? Fica x igual a 12, tá bom? Então fica n igual a 10 vezes 12, que dá 120 decibel. Só que, né, decibel, ele quer em bel. Em bel é 12 bel. 12 bel. Fechou? Letra B é a resposta. Então eu aproveitei só para relembrar essas formulinhas aí para você que são super importantes também da acústica. Beleza, gente? Então isso é ondulatório, é isso que pode cair para você. A gente viu tudo basicamente ondulatório aqui, resolvendo questões. Foi massa, não foi? É isso, gente. Então a aula 5 fechou aqui, resolva o material. Qualquer dúvida me chama, tô on para vocês, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau!